Olá, hoje a gente vai fundo em Cheque, a coleção de poesias do Kevin Coval. E olha, é um livro potente. Ele mistura humor, uma certa raiva e uma linguagem bem cortante para falar sobre identidade judaica, assimilação e a questão racial lá nos Estados Unidos. E olha, o livro já começa com o pé na porta. A primeira coisa que a gente vê é essa frase do Rei Kon do Wu-Tang Clan. Ela dá o tom na hora. A ideia aqui não é celebrar os Estados Unidos como aquele caldeirão de culturas pacífico, sabe? Pelo contrário, é um confronto direto com essa ideia. O Koval já avisa de cara. Ele veio para desafiar, para incomodar, para lutar contra essa pressão de ter que se encaixar. Isso já leva a gente para a pergunta principal do livro, né? Shtick. Essa palavra está ali no título, mas o que ela significa de verdade dentro da obra do Koval? Porque, pode ter certeza, é bem mais do que só uma piadinha ou um número de comédia. Então, vamos começar por aí. O que é, afinal, um stick? Aí que tá o pulo do gato. Para ele, o stick é a performance que se faz para sobreviver. Pensa assim, é a piada que um comediante conta no palco, mas é também a persona que o imigrante adota para ser aceito, para se encaixar. Funciona como uma arma e como uma armadura ao mesmo tempo. É uma atuação quase obrigatória num país que, muitas vezes, pede para a gente deixar um pedaço de quem somos para trás em troca de aceitação. Mas claro, essa performance, esse chique, não vem do vácuo. E é por isso que o Koval vai fundo nas palavras, nas histórias que a gente herda, para mostrar justamente como a linguagem é que vai moldando quem a gente é. E aqui a gente vê um exemplo muito forte de como ele faz isso, desconstruindo a linguagem. Ele pega um xingamento pesado como kike e vai lá na raiz, mostra a origem. A palavra deixa de ser só uma ofensa no ar e vira algo concreto, algo que foi carimbado na história e nos corpos das pessoas. E ao fazer esse caminho, o poema começa a tomar a palavra de volta, a tirar o poder que ela tem de machucar. E ele não para por aí. Ele também desafia as definições que a gente já tem como certas. No poema Semita, ele pega esse termo e o expande para muito além da identidade judaica. Ele conecta essa palavra a um monte de povos afroasiáticos. É uma atitude bem radical que faz a gente parar e pensar. Afinal, quem é que está dentro e quem está fora desses rótulos que a gente usa? A mesma coisa acontece com a ideia de povo escolhido. Ele dá uma repaginada total nesse conceito. Em vez de ser algo passivo, uma bênção que se recebe, o poema mostra como uma escolha ativa, consciente. É a decisão de enxergar o sagrado em tudo, de unificar as coisas sob um nome só. É sobre ter o poder de escolher, não sobre um destino já traçado. Só que toda essa herança, toda essa bagagem, bate de frente com a realidade da vida nos Estados Unidos. E é aqui que a gente começa a ver o preço, muitas vezes doloroso, que se paga para tentar se encaixar. Esse trecho aqui é pesado e vai direto na ferida. A assimilação não é só mudar de nome, é algo muito mais profundo. É quando a pessoa começa a sentir um desejo de apagar as próprias raízes, de se afastar da própria comunidade, tudo isso na esperança de ser aceita. É uma pressão que não vem só de fora, ela acaba vindo de dentro também. E essa pressão se torna física, literal. Em poemas como Warhol Knows America, ele fala da cirurgia no nariz, a rinoplastia, não como uma questão de estética, mas como um ato de violência contra a própria identidade. O nariz, que é descrito com palavras como faca, foice, cinzel, é corrigido, remodelado, a linguagem aqui é brutal, para mostrar como a assimilação pode ser uma mutilação de verdade, uma tentativa de esculpir o próprio corpo para caber num padrão. Agora, a conversa fica ainda mais complexa. O livro mergulha de cabeça numa das suas análises mais importantes: a relação entre as identidades negra e judaica nos Estados Unidos. E aí vem a pergunta que talvez seja a mais provocadora de todo o livro: como os judeus se tornaram brancos? O Koval investiga todo esse processo de como um grupo de imigrantes que era visto como outro, racialmente falando, aos poucos foi sendo absorvido pela ideia de branquitude americana. E claro, a que custo isso aconteceu? E os poemas vão explorando isso por vários caminhos diferentes. Eles resgatam histórias que muita gente esqueceu, histórias de parceria, mas também de conflito, momentos em que essas identidades se cruzaram e bateram de frente. Quando ele afirma que o patriarca Abraão era negro, ou quando ele volta a falar da polêmica do minstrelsy, o Koval está se recusando a aceitar uma história fácil, uma narrativa simples. Ele escancara a história complicada e muitas vezes bem desconfortável da questão racial nos Estados Unidos. Beleza.
E depois de toda essa jornada, para onde a gente vai? A gente chega no ato final. É aqui que a poesia e o próprio Stick viram ferramentas de protesto, sem rodeios. Numa homenagem que ele faz ao comediante Lenny Bruce, a gente vê o Stick em plena ação. A ideia é a seguinte: o problema, o que é obsceno de verdade, não são os palavrões que a sociedade condena. O problema são os sistemas de opressão que todo mundo aceita em silêncio. E aí a piada, o Stick, vira o jeito de apontar o dedo para essa hipocrisia. Mas aí o Stick chega no seu limite. Lá no primeiro poema do livro, o Koval basicamente diz que essa performance toda da assimilação, ela quebra. Ela não se sustenta diante de realidades políticas muito brutais. A piada acaba onde a linguagem falha, sabe? Quando não tem mais rima fácil, não tem saída engraçada para a injustiça. É nesse ponto que a poesia vira protesto puro e direto. E às vezes o silêncio fala mais alto que qualquer palavra. No fim das contas, Stick nos deixa com essa pulga atrás da orelha. Mesmo sendo um livro com raízes fortes na experiência judaico-americana, ele nos obriga a pensar nas performances que todo mundo faz, seja para sobreviver, para se sentir parte de algo ou até para se rebelar. Que máscaras a gente veste no dia a dia? E o que acontece quando a gente resolve tirar? É uma pergunta que continua ecoando, mesmo depois que o livro termina.